Olá, gente! Hoje vamos falar um pouco mais sobre o anticristo e o aparecimento deles. Por que estamos conversando tanto sobre este assunto? O vídeo anterior foi a respeito dele, este vídeo também, porque a gente dá importância a esta figura futura. O que tem a ver? Esta figura, o anticristo, vai impactar a vida de todo crente. Impactar com força, impactar mesmo. Então, é essencial que somos capazes de reconhecer ele quando ele aparece. E para reconhecer ele, a gente tem que saber um pouco ao respeito dele. No vídeo anterior, a gente falava sobre de onde vai vir, onde está a origem dele, que área do mundo ele vai vir. Neste vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre outros aspectos dele, para que podemos reconhecê-lo na hora de ele comparecer na cena mundial. Tem muita ideia errada no mundo cristão a respeito do anticristo. Tem muito conceito errado. Tem muita gente pensando que ele vai aparecer em Europa, que ele vai fazer parte da União Europeia, que ele vai ser o Papa, que o reino dele vai ser centralizado em Roma, mas a Bíblia fala nada disso. Somos informados em 2 Tessalonicenses que tem duas coisas que vai acontecer antes da vinda do Senhor. Antes do dia do Senhor, aquele dia do Senhor, que de fato é um dia de 1000 anos, o sábado, o último 1000 anos da criação, antes deste dia, vai acontecer duas coisas. Uma coisa a Bíblia chama de a grande apostasia. Então, fica claro para mim e para os outros que estamos testemunhas oculares deste cumprimento de profecia. A igreja de hoje é apóstata, está repleta de pecado, repleta de muito ensino errado, muito bobagem, muito engano, e estamos testemunhando isso. Mas tem outro evento, chave, uma das profecias mais crucial para a gente entender. Isso é a revelação do homem do pecado. Segundo Tessalonicenses 2:3, antes daquele dia, isso é o dia do Senhor, aquele 1000 anos, isso é quando Jesus vai voltar. Daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Está vendo o pecado deste homem? Sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Deus vai fazer que os crentes que estão andando em intimidade com ele reconhecem o homem do pecado. Eles vão entender que vão reconhecer ele quando ele aparece no cenário mundial e vão ser capazes de agir de acordo com esta revelação, seguindo as orientações de Deus, dependendo onde eles moram e realmente tomar as medidas que Deus vai mostrar para eles tomar. Nota bem aqui que este homem é homem do pecado, não é homem
pecaminoso, um homem cheio de vários pecados. Ele é homem de um pecado específico. Não muitos pecados, não. Não igual Bill Clinton, mulherengo, mentiroso, orgulhoso. Não. Esse é um conceito da igreja errado, que o futuro homem do pecado vai ser um homem popular e pecador. Isso não é verdade. Ele vai ser culpado vários pecados, mas um pecado específico, que é sentar no lugar de Deus, dizendo que ele é Deus. Isso é o pecado do homem. Outro conceito errado que a igreja tem é que este homem vai ser popular, universalmente aceito. Ele vai ser um homem de paz, homem de abraçar todos, de impressionar todos, um homem muito popular. Mas a Bíblia não disse isso. De fato, o que a Bíblia disse é totalmente ao contrário disso. Ele vai ser um homem desprezado e não importante. No início da carreira dele, ele não vai ser popular, nem benquisto. Ele vai ser um homem vil. Vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Lembra-se agora sobre nossa discussão no último vídeo sobre chifres. Chifres, na profecia bíblica, não se referem ao adultério, traição. Se referem ao poder, significância e força de um líder de uma nação. No último vídeo, falamos sobre um carneiro com 2 chifres e um bode com um só chifre grande, que foi quebrado e de que depois saíram 4 chifres notáveis. Mas na profecia bíblica se refere a ele como o pequeno chifre. De todos os chifres na Bíblia, todos os chifres da profecia, ele é o menor, menos impressionante. Ele é pequeno chifre. A ênfase é ele é pequeno, ele é o pequeno chifre. Vamos ler alguns versículos juntos. Agora vamos para Daniel 7, começando com o versículo 8. Enquanto eu considerava os chifres, se refere aos 10 chifres do versículo anterior, vi outro chifre, um pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Então aqui temos uma pista. Este homem do pecado, quando ele surge, vai deslocar, vai derrubar, vai tomar posse do território de 3 outros chifres. 3 outros líderes nacionais. Ele vai tomar posse de 3 países. Entende isso? Ele vai surgir entre 10 nações no Oriente Médio e vai tomar posse diretamente de 3 destes outros países. Nem ele vai tomar posse de 10. Os outros 7 chifres, os outros países, 7 países, vão juntar com ele. A Bíblia não fala por que vão juntar, se eles têm medo dele, se eles gostam dele. Não somos informados, mas sabemos que ele vai tomar posse de 3 nações apenas, e mais 7 vão juntar com ele.
Presta atenção, irmão. Aqui é uma pista importantíssima. Quando o anticristo surge, ele vai tomar posse de 3 países. Ele vai derrubar 3 reis. Ele vai tomar posse dos reinos de outros 3 reis. Entendeu? Aqui chegamos a outro mau conceito. A igreja, boa parte da igreja, acha que o anticristo vai ser o líder mundial. Vai ter um governo mundial. Mas isso não é o caso. A Bíblia não fala em governo mundial. Irmãos, deixe-me repetir. Não vai existir um governo mundial. Claro que este homem vai ter, a Bíblia fala claramente, poder sobre toda nação, povo, língua, tudo bem. Ele vai ter poder para pressionar os outros governos fazer a vontade dele. Mas ele mesmo não vai reinar sobre o mundo inteiro. Somente sobre 10 nações no Oriente Médio e África do Norte. Não fica olhando para um governo mundial. Não fica olhando para um homem popular e bem-quisto. Não fica olhando no lugar errado. Isso me lembra de uma menina que eu encontrei, uma moça, que acabou de perder o pai dela. Foi um juiz nos Estados Unidos que aposentou e logo depois, perdeu a esposa. Então, para distrair si mesmo, ele foi para a Inglaterra para visitar. E atravessando uma rua principal, ele olhou para a esquerda e entrou na rua e um ônibus pegou ele vindo à direita. Por quê? Na Inglaterra, o trânsito anda no outro lado da rua, no lado errado da rua. Então, ele estava seguindo o reflexo dele, automático, olhando para a esquerda. Tem muito crente olhando na direção errada, esperando algo que não vai acontecer. Então, quando aparece o homem do pecado, eles não vão reconhecer ele. Os conceitos errados vão cegar eles para não poder reconhecer este homem, que é importantíssimo que a gente reconhece. Então, não fica olhando para um homem popular, um líder mundial, alguém que vai governar todos os países do mundo. O anticristo não quer saber de economia, de educação, de aposentadoria, de saúde. O papel dele é outro. A única coisa que ele quer é que o mundo aceita a religião dele, que inclui reconhecendo ele como o cara, o líder, e com o passar de tempo como Deus. A única coisa que interessa ele é que o mundo dobra os joelhos diante dele. Economia pode ficar como está. Educação não importa com ele. Mas ele vai insistir que todo mundo adora ele. Obviamente, ele vai ter poder sobre o mundo. Ele vai ter poder pressionar o mundo. Podemos apenas especular como isso pode acontecer. Mas tem que ter a ver com dinheiro. Tem que ter a ver com economia. Então, ele vai ter um meio de pressionar o mundo economicamente para ajudar ele a conseguir os seguidores. Ele vai simplesmente pressionar os outros
países, outros governantes, para ajudar ele a converter a população deles. Outra coisa em que a gente pode especular é que ele pode ter armas nucleares. E usando essas armas nucleares, ameaçar os outros países para que eles podem ajudar ele em fazer o mundo converter. Vamos ler mais uns versículos agora. Estamos lendo em Daniel 8, versículo 9. De um deles, no vídeo anterior falamos em os quatro chifres que surgem depois Alexandre o Grande. Então, falando destes, lemos, de um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Agora, Daniel 11, versículos 21 e 23. Ele será, presta atenção, um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra de realeza. Este se apoderará o reino por meio de intrigas. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Veja bem, com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Não é um homem popular, não é um homem bem recebido. Ele chega ao poder com um grupo pequeno, com sutileza, traição, intriga. Ele vai enganar os outros e chegar ao poder com um grupo de seguidores pequeno. Vamos ler em Apocalipse aqui, capítulo 13, começando com o versículo 1. Vi uma besta que saia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha só. Como é que este homem vil, pequeno, desprezado, consegue chegar a dominar o mundo? Porque o dragão, que no caso é Satanás, dá a ele seu trono e grande poder. Satanás investe tudo que ele tem neste homem. Ele percebe neste homem um fantoche que ele pode usar para cumprir os propósitos dele. Quais são os propósitos do diabo? Um propósito é eliminar do mundo dele, o mundo é dele, né? Ele é príncipe deste mundo. Ainda não tem sido transferido o reino deste mundo ao Cristo. Vai ser transferido depois da segunda vinda. Mas, por enquanto, Satanás ainda permanece sendo o príncipe deste mundo. Ele quer eliminar todo crente e todo judeu do reino dele. Todo o povo de Deus tem que ser eliminado do reino dele. Mas ele não é permitido fazer isso. Deus não deixa ele descer e matar todo mundo. Ele é proibido por Deus fazer tal coisa. Porém, tem um jeitinho, tem um atalho. Homens não têm esta limitação. Então, se Satanás consegue dominar o homem, ele pode fazer a vontade dele por meio deste homem. Então, ele veja neste homem, este pequeno homem, este desprezível homem,
ele veja um homem ruim, de mau caráter. Um homem que ele pode usar para conseguir fazer o que ele quer. Então, ele investe pesado neste homem. Ele investe o trono dele, investe o poder dele. Ele entregue tudo isso ao anticristo, para que, através dele, ele pode conseguir a vontade dele. Vamos ler. Apocalipse 13, versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Vou repetir. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adorarão, ou pode ser, dobraram os joelhos diante, ou submeteram à besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Até hoje, Deus protege o povo dele de Satanás. Mas vai chegar um dia em que é dado poder, é dada permissão a este homem guerrear contra os santos, devastar, matar o povo de Deus. A grande perseguição, sobre que já falamos num vídeo anterior, é justamente isso. Uma guerra de que o homem do pecado vai fazer contra o povo de Deus, tentando eliminar todos do mundo. Então, este homem do pecado, no início, quando precisamos reconhecer ele, vai ser um chifre pequeno, desprezível, não honrado e vai ter poucos seguidores. Mas se sabemos aonde ele vai surgir e como vai ser o processo, ele tomando posse de 3 nações apenas, juntando mais 7 e por meio destas 10 nações dominando o mundo, podemos reconhecer ele com mais facilidade e mais rapidamente. Irmãos, temos que estar preparando para este evento. Logo vai acontecer isso. Vamos ver, vamos reconhecer este homem surgindo no cenário mundial, tomando posse de 3 nações e preparando dominar o mundo e subjugar o mundo à religião dele. Lembra, ele não vai importar com saúde, vacina, educação, nada disso. Ele vai importar que você e o resto do mundo aceita a religião dele, para que ele pode se declarar Deus. Então vamos encerrar aqui, irmãos. Futuramente vamos falar mais a respeito do final dos tempos. Mas abre a Bíblia, pesquisa essas coisas para si mesmo. Coloca ao lado preconceitos fabricados de pregadores e outras pessoas. Não é a verdade que este homem vai ser popular. Ele não vem da União Europeia. Ele não vai ser um homem bem quisto, bem recebido. Vamos ler as Escrituras e prestar bem atenção a elas para que não seremos enganados. Amém, irmãos. Deus te abençoe.